Vou aproveitar essa sexta-feira para repetir o mantra que eu venho repetindo com insistência sobre o que realmente está acontecendo no Brasil. Nós não estamos, senador Paim, descolados de uma circunstância global. O que acontece no Brasil acontece em outros países também. O Papa Francisco, quando os governantes mais poderosos do mundo se reuniam em Davos com os homens mais ricos da Terra, os concentradores do capital, dizia: o capital é bom quando ele é investido, gera empregos, produtos, inova na tecnologia, mas o capital tem que servir à sociedade e não pode dominá-la. Na verdade, o que o Papa estava repetindo é o velho dito bíblico: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro, à concentração da renda. E Mamon, na Bíblia, não é nem o diabo, nem outro Deus. É uma palavra que em hebraico significa dinheiro. Mas como começa esta crise que nós vivemos no Brasil hoje e que já atingiu a Europa, destruiu os países mais importantes da Europa de uma maneira arrasadora, como ocorreu com a Grécia? Acontece que, com a queda do nazismo, com a queda da Alemanha e a progressão da Revolução Russa, os detentores do poder e do dinheiro nos países europeus se assustaram. Se assustaram com a Rússia, o comunismo, o fantasma do comunismo, a entrega da economia para os trabalhadores. E passaram a fazer algumas concessões para evitar que o modelo russo chegasse aos países europeus. Mas em determinado momento, em função das suas próprias contradições, o sistema comunista na Europa desaparece. Vem a glasnost, o degelo, e a perestroika, a reconstrução. Então, nesse momento, há um recrudescimento dos detentores do capital. Eles resolvem reagir contra o Estado Social que havia sido construído com o pavor do comunismo da União Soviética. O que era o Estado Social, senador Paim? O Estado que respeita as minorias, o Estado que respeita o trabalho, o Estado que respeita a natureza, o Estado das garantias do trabalho, o Estado do avanço das mulheres, do voto feminino, da participação, do protagonismo das mulheres na política dos países. O Estado que respeita as minorias raciais, as minorias étnicas, os negros, os índios. E esse Estado construído na Europa passa a ser enfrentado pelo capital de uma forma radical. E esse enfrentamento se dá num tripé, senador Paim. Em primeiro lugar, é a precarização do Estado, do Executivo, com a valorização do Banco Central, que passa a ser o verdadeiro dirigente dos países. E o Executivo se reduz à condição de uma organização policial para reprimir os protestos de uma população que tinha avançado nos seus direitos e que estava, a partir desse momento, perdendo os seus direitos para a hegemonia do capital. A precarização do Estado Social e a valorização dos bancos centrais dominados pelo grande capital acumulado. O segundo ponto de apoio desse tripé é a precarização do parlamento, através do financiamento privado das campanhas. Nós conhecemos bem isso, senador. Não tem mais programa partidário, não tem mais a credibilidade nos discursos dos políticos no palanque. Se elegem, não tem como referência os seus partidos, os seus discursos, e passam a ser meros mandaletes prepostos dos seus financiadores. Isso acontece no Brasil hoje, da Câmara Municipal até o Congresso Nacional, com exceções, com brilhantes exceções, graças a Deus. E o terceiro ponto de apoio desta precarização do Estado Social, dessa agressão ao Estado Social, é a precarização do trabalho. É
o que nós vemos no Brasil hoje, com a destruição da CLT e a tentativa insistente de acabar com a previdência pública, que seria entregue na mão dos grandes bancos, das financeiras, do capital vadio. Esse capital que não produz nada, que se acumula fundamentalmente na rolagem da dívida dos estados. Não produz um emprego, a peça de uma máquina, o botão de uma camisa. Ele vive da sua própria razão e dinâmica, com juros sem produzir rigorosamente nada. O Brasil está conhecendo isso. A tal ponte para o futuro que o Temer, o Moreira Franco apresentaram ao PMDB e que nunca foi aceita pelo partido, foi rejeitada numa reunião aqui no Hotel Nacional com a presença de 17 diretórios, uma reunião da Fundação Ulisses Guimarães. Mas ela acabou sendo implantada com apoio do Congresso Nacional, com apoio do Senado, com apoio da Câmara, majoritário. É evidente que as resistências se estabeleceram e continuam ainda firmes. O que é essa ponte para o futuro? É mais ou menos a teoria do dependentismo do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o Brasil não tem condições de se auto-administrar. Ele não tem dirigentes empresariais, o povo não consegue forjar e sustentar um modelo. O Brasil só pode avançar se subordinando ao comando de empresários de países mais avançados, como Estados Unidos e países europeus. Essa é a teoria da dependência. E a ponte para o futuro propõe o quê? Propõe a precarização do parlamento, com o parlamentarismo, a precarização da política nacional, ou seja, destrói as possibilidades de mudança do executivo com o parlamentarismo que se suporta nesse financiamento privado de campanha e o capital passa a dominar o Congresso. Quando todos nós sabemos que numa eleição presidencial a coisa se dá de forma diferente. Os candidatos a presidente apresentam os seus programas e a população vota como um todo num programa não atomizada, nesses feudos controlados por partidos burocratizados e com mandaletes internos. E propunha mais ainda, a entrega de terras brasileiras aos interesses internacionais, sem limite de tamanho. É evidente que nós hoje temos uma produção agrícola magnífica, uma produtividade igual ou superior à norte-americana, que é a maior do mundo. Então, aumentar a produção do país com a invasão de áreas de preservação, aumentando o espaço de produção. E, desta forma, com mecanização, que nós já temos, métodos novos de tecnologia sofisticada de produção, nós já usamos, mas isto levaria necessariamente ao desemprego, porque ocupação de terras, mecanização, alta tecnologia, significa ocupação precária de mão de obra. Mas o Brasil seria o celeiro do mundo, vendendo matéria-prima, minérios e produtos da agricultura não industrializados. É o que estão fazendo com a Petrobras hoje, vender petróleo. O Brasil tem que ser um entreposto de venda de petróleo, não refinando rigorosamente nada, entregando para as multinacionais que controlam a energia combustível no mundo. Mas o que aconteceria nesse processo? Esse modelo de Brasil celeiro do mundo levaria ao desemprego. Não, eles se inspiraram, acredito eu, no crescimento da China. Quando o capital norte-americano começou a sair do país e investir nas zonas de produção industrial chinesa, eles ofereceram aos chineses um emprego. A relação da época da China com os seus trabalhadores era medieval, não havia direito algum. Então, para um chinês ter um emprego firme, era a garantia do almoço e provavelmente do jantar da sua família também, sem nenhum direito. E o capital americano foi para a China, provocou aquele início de um crescimento extraordinário, mas provocou dentro dos Estados Unidos o desemprego, porque passou a investir lá fora e vender no mercado interno americano. Foi isso, inclusive, que viabilizou a eleição do Trump, que se suportou no desemprego americano, no fato
de que famílias de classe média com nível universitário não conseguiam mais formar os seus filhos, porque o ensino universitário nos Estados Unidos é pago, os básicos são gratuitos, o ensino universitário é pago. E elegeu-se o Trump com base nessa estrutura desempregadora e se apropriando de teses bárbaras de racismo, ódio aos latino-americanos. Somos nós, latino-americanos, senador Paim, os porcos latinos. Frase do presidente eleito dos Estados Unidos. Mas no Brasil isso não daria certo, porque o Brasil, ao contrário da China, que tinha uma relação medieval de trabalho, o Brasil já viveu as conquistas sociais do Ocidente, a CLT do Getúlio Vargas e o avanço extraordinário nesses 13 anos de governo do PT. Inclusão social, aumento do salário mínimo, integração no mercado de trabalho e no mercado de consumo. A pobreza diminuiu, a população pobre passou a ter 3 refeições por dia. E essa mudança toda não veio acompanhada, daí a minha crítica a esse período, de um projeto de industrialização sustentável. Nós tivemos uma oportunidade ímpar, porque invertemos aquela crítica que o Brizola fazia das perdas internacionais. O crescimento econômico da China possibilitou a inversão disso. Os produtos primários brasileiros passaram a ser valorizados de uma forma que nunca tinham sido valorizados antes. E viabilizou esta política social do PT, de integração. Mas, no acordo feito com o capital, aquela carta do Lula ao mercado, na sua primeira eleição, se passou a fazer uma composição em que se melhorava as condições de vida do trabalhador, mas não se questionava o modelo econômico. Não se apostou no crescimento industrial do país, que dá emprego sustentável com salário decente. E nós chegamos à situação onde chegamos. Mas a conclusão é a seguinte: ao contrário dos chineses, que tiveram uma vantagem com essa industrialização que dava o emprego, e o que imaginavam aqui no Brasil, pai? Que no momento que não tinha garantia alguma do trabalho, e que o capital estrangeiro viria aqui se aproveitar de uma mão de obra semi-escravizada, o trabalhador não faria greve, porque ele perderia o emprego. Esse emprego, embora precário, era o que garantia um rendimento mínimo para que ele pudesse almoçar e jantar. Mas o Brasil viveu uma situação diferente. Conquistas do Ocidente, conquistas sociais, e as conquistas de integração do governo Lula, integração no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Então, isso rigorosamente não deu certo. Não vai dar certo. Eu tenho dito algumas vezes que o fim disso é uma convulsão social brutal, como vive, por exemplo, a Ásia hoje. Mas qual seria a solução, senador Paim? Qual seria a solução? O mundo conhece soluções para crises recessivas extremamente bem-sucedidas. Na Alemanha, por exemplo, um economista assume a condução do país, chamava-se Horace Greeley Yalmaz. Ele resolve o problema do desemprego e da inflação da seguinte maneira: era um economista liberal, mas quando assumiu a condução da economia, transformou-se num alemão, esqueceu as regras básicas da religião liberal e passou a agir a favor da Alemanha. Primeira medida que ele toma, ele cria uma moeda não moeda, era um título que chamava-se MEFO, que estava ligado ao setor metal mecânico. Monta um projeto com grandes empresas alemãs de reestruturação do país. As autobahns, indústria metalúrgica, usinas de geração de energia, com a possibilidade de investimento nessa área. Possibilidade quase que obrigatória, senador Paim, porque ele reduziu a zero a rolagem da dívida. Soberanamente ele fez isso. Então, o capital alemão entrou em desespero. Meu Deus, se nós não temos mais a remuneração da rolagem da dívida, o nosso capital acumulado vai virar pó. O Schacht disse não.
nós damos a vocês a possibilidade de investirem nas letras garantidas pelo governo, pelo Banco Central e pelo governo alemão. 4,5% de rentabilidade ao ano, o que era muito naquela época. Eles não tinham outra saída, porque a moeda alemã, como a brasileira, hoje não era conversível. Então, ou eles aplicavam dentro da Alemanha, ou o dinheiro desaparecia. E surgiram os grandes projetos de infraestrutura e de reconstrução da Alemanha. Em 6 meses acabou o desemprego. E conta a lenda que numa semana acabou a inflação. Os Estados Unidos foi a mesma coisa. Os Estados Unidos viviam uma recessão brutal em função daquele desastre imobiliário da Flórida. E não se sabia o que fazer. Mas um industrial chamado Henry Ford se suporta nas ideias do economista Taylor. O que Taylor dizia? Nós aumentamos a produtividade com a especialização do trabalho. O Henry Ford pega este conceito e joga na linha de montagem e começa a fazer o famoso Fordinho. Um grupo de trabalhadores se especializava na fundição do motor, o outro na usinagem, o outro na montagem do motor, o outro grupo numa caixa de troca. E esta linha de montagem viabilizava que o trabalhador treinado, especializado, produzia com mais qualidade, em menos tempo, com o mesmo salário do que o trabalhador destreinado. A linha de montagem empolgou os Estados Unidos. E a economia americana, que era diversificada, como é a brasileira hoje, nós não éramos um Paraguai, nem uma Bolívia, do ponto de vista do crescimento industrial. Adota a linha de montagem e se aumenta de forma brutal a produtividade. Roosevelt, presidente da República, resolve condecorar Henry Ford com a mais alta condecoração que o governo americano poderia oferecer a um industrial que estava colaborando com o fim da recessão. Pasmem os senhores, Ford recusa a condecoração. E o Roosevelt, espantado, diz, mas por que, Henry Ford? Por que a recusa? E ele responde, simplesmente, presidente, porque a linha de montagem baseada no Taylorismo vai quebrar os Estados Unidos definitivamente. Não teremos nenhuma possibilidade de desenvolvimento com esse processo. Mas, meu Deus, como? Porque nós estamos aumentando a produção e nós não temos consumo. O desemprego está muito grande e não vai haver consumidor para aquilo que a gente está produzindo. Vai quebrar todo mundo linearmente. Meu Deus, o que eu faço? E o Ford dá a solução. Em primeiro lugar, presidente, reduza a carga horária dos trabalhadores, por lei, para aumentar o número de trabalhadores com renda e na estrutura de produção. E, em segundo lugar, aumenta o salário básico do trabalhador por lei. Era o salário mínimo. E, com isso, Vossa Excelência estará reconstruindo a demanda nos Estados Unidos e a produção pode ser realizada. Posteriormente, Roosevelt passa a investir deficitariamente do ponto de vista orçamentário em hidrelétricas. As famosas empresas americanas, municipais, estaduais e federais, em estradas hidrelétricas, hospitais, em escolas. Por que ele fez isso? Porque num momento de recessão, capitalista algum investe na produção. Ele procura esse artifício da financiarização. Não investe na produção porque não tem consumo. Ele não vai produzir o que não pode ser comprado, o que ele não pode vender. Então, este processo todo passa a ter um impulso do investimento negativamente do ponto de vista orçamentário do Estado. Porque o Estado deficitário mesmo investe, porque ele não procura o lucro imediato, ele investe na recuperação da infraestrutura. E com a recuperação da infraestrutura, ele passa a empregar, ele contrata empresas privadas também, ele mexe com a economia e restabelece o círculo de desenvolvimento. Esse é o New Deal. Assim, os Estados Unidos saiu da crise. O Chachi saiu com a MEFO, os Estados Unidos sai desta forma. Na crise do Japão foi a mesma coisa. Japão lá atrás, atrasado. Lá atrás já, na reforma Meiji, passa a utilizar o alfabeto ocidental para se conectar com o mundo. Mas a grande reforma foi um acordo entre o Keidanren. Keidanren é uma associação dos grandes empresários japoneses e o Estado.
E o Estado passa, no Japão, a financiar o desenvolvimento de produtos, que é o que existe mais caro no processo moderno de produção. O desenvolvimento de um produto é a sua viabilização técnica, mecânica, e para ser colocado no mercado, e ver se o mercado aceita ou não. Isso tudo passou a ser pago pelo governo japonês. E o Japão saiu da crise dessa forma, investimento direto do Estado. Nós temos que ir por esse caminho. Esta PEC da paralisação de investimentos é a coisa mais grotesca e estúpida que algum país já tentou realizar na Terra. Por quê? Porque nós estamos dominados por economistas de banco e figuras como esse Guardia, que me contesta na Comissão de Economia dizendo o seguinte: não, eu acho que tem um antagonismo básico com Vossa Excelência, senador. Eu acho que o mercado corrige a economia, o livre mercado. E bota um exército a reprimir as pessoas que não aceitam o aumento absurdo do mercado monopolizado. É rigorosamente um absurdo. E os corruptos continuam mandando no Brasil. Por quê? Se havia corrupção, e havia, eram estes mesmos políticos que estão mandando hoje, que asseguravam os diretores corruptos, os que desviavam dinheiro nas empresas estatais, e se beneficiavam do financiamento pessoal ou partidário das contratações públicas, das concessões e dos projetos. O Brasil precisa ter a dignidade de volta. E a possibilidade básica de crescermos é iniciarmos com investimento público, retomarmos os investimentos para o crescimento econômico do país, restabelecendo o círculo virtuoso do desenvolvimento, como fez a Alemanha em 30, como fez os Estados Unidos em 30, como fez o Japão na sua associação Keidanren com os empresários. Mas nós estamos num caminho extraordinariamente contrário a isso. Mas, enquanto isso, o Donald Trump dos Estados Unidos, que, guardadas as devidas proporções, sofreu uma crise semelhante à nossa, porque essa crise é global, com a saída do capital americano para investir na China, pede, e o Congresso Nacional norte-americano autoriza, um investimento em infraestrutura público de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, ou seja, ingressa heterodoxamente na política keynesiana. E para nós, esses religiosos, como esse Guardia e o Meirelles, propõem o domínio do mercado, a mão invisível do mercado. Estão tentando seguir à risca a cartilha do Adam Smith, liberal, a serviço, à época, da Companhia das Índias, que era inglesa, e, portanto, com grande vantagem, com a abertura do mundo, porque o domínio inglês era absoluto, mas um liberal que, ironicamente, morreu como fiscal da alfândega na Escócia, que era a fiscalização, a retenção, a proibição de importação que ele contestava nos seus escritos, nas suas teses e teorias. Enfim, o que acontece hoje é que o Brasil está sendo governado pelo interesse do capital financeiro, por mamão, pelo dinheiro que quer comandar o mundo, que quer acabar com o Estado Social, e o que nós sofremos aqui é o que sofre a Espanha, o que acabou com a Grécia, o que destrói todos os países, com uma exceção: o pequeno Portugal, com a sua geringonça. Quando uma associação de partidos de esquerda tomou conta do governo e mandou o liberalismo às favas e passou a aumentar o salário e a investir em obras públicas, diziam que aquilo era uma geringonça. Eles tomaram a crítica como bandeira e disseram: o nosso projeto é a geringonça. E essa geringonça não liberal está fazendo de Portugal uma exceção na Europa. É o único país que está pagando as dívidas e está crescendo. Aumento de salário, diminuição de carga horária e investimento público. Mas no Brasil nós estamos vendo exatamente o contrário disso. É um governo que se submete à cartilha geopolítica dos interesses dos Estados Unidos e estão acabando sistematicamente com o Estado Social no Brasil. Estão com pressa, porque eles sabem que o povo não vota mais em projeto dessa natureza. Ninguém se ilude mais com isso. Nem os próprios industriais brasileiros, que estão acordando
para a sua liquidação. Primeiro liquidam a Petrobras, mas como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães tem repetido, os banqueiros brasileiros que se cuidem. Eles são discípulos de Mamon, mas o Mamon deles lá é mais importante que o Mamon deles aqui. Vai acabar, como sequência da destruição da Petrobras, a estrutura bancária brasileira, seguindo aos interesses geopolíticos os que dominam o mundo hoje. Presidente, obrigado pelo tempo que me... Como não, senador Paim? Me permitir, primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas eu acabei não falando, eu acho que Vossa Excelência tem a mesma posição que eu tenho, que eles tentaram ainda entregar toda a previdência para o sistema financeiro. Sim, exatamente. Tentaram. Só não conseguiram o objetivo porque houve uma resistência heróica aqui dentro, de um grupo de senadores e também de deputados federais, e, com isso, deu espaço, além dos movimentos das centrais, federações, confederações e de homens de bem desse país, de instalarmos a CPI da Previdência, que mostrou que não havia necessidade alguma de fazer aquela entrega para o sistema financeiro, que era a privatização da Previdência. A maior parte é pequeno, é só esse complemento, que eu sei que Vossa Excelência tem também esse ponto de vista. A Previdência é uma questão de gestão, fiscalização, combate à sonegação, à fraude e, principalmente, executar os grandes devedores. E quem são os grandes devedores? Eu presidi a CPI, Hélio José foi relator, os banqueiros. Por isso, Vossa Excelência está coberto de razão. Senador, eu diria mais. A Previdência depende da geração de empregos, emprego industrial, emprego com bom salário, que viabiliza uma contribuição. A CLT liquida a Previdência. O emprego intermitente não dá para o trabalhador a garantia de uma carteira assinada. Não dá a garantia da continuidade do recebimento de um salário determinado. Então, o trabalhador intermitente não tem acesso ao crédito, ele não pode comprar. Embora o crédito, o sistema de prestação no Brasil, consuma praticamente a metade da moeda circulante. E o empresário, quando vê que não consegue mais ter um lucro como tinha antigamente com o seu empreendimento, atribui a diminuição da sua lucratividade ao progresso do trabalhador, ao salário mínimo do Lula, às garantias sociais construídas no Brasil nas últimas décadas. Ele não enxerga que, na verdade, quem está ficando com a verdadeira mais-valia do trabalho, da produção, não é o trabalhador que se apropria da mais-valia. A mais-valia é o que se acrescenta no sistema produtivo pelo trabalho ao valor de uma mercadoria. É o capital que está ficando com esse dinheiro. E eles esterilizam esse dinheiro jogando na rolagem da dívida pública, e enriquece cada vez mais. Mas como não há conscientização de que quem está predando a produção no Brasil é o mercado financeiro, a financiarização total da economia, eles, induzidos pela Globo, pelo SBT, pela Bandeirante, por esses idiotas todos, acreditam que eles vão passar a ganhar mais, poder aumentar os seus recursos e a produção, predando o trabalho. Mas eles não percebem que, quando eles avançam em cima do trabalho, eles acabam com o mercado de consumo. O trabalhador, ganhando cada vez menos ou não ganhando nada, compra cada vez menos ou não compra nada. E a estrutura econômica desaba. É isso que eles estão fazendo. Daí propõe o quê? Brasil dependente, produtor de matéria-prima, celeiro do mundo, minérios e produtos agrícolas, petróleo, né? Minérios de uma forma geral e produtos agrícolas, vão fornecer para o mundo. E suportam isso na exploração do trabalho. Mas, como diz a nossa Igreja Católica, no último documento da Congregação da Fé, eles exploram o trabalho, mas aos desempregados, os desesperados que aumentam de forma exponencial na sociedade, eles não têm projeto algum, consideram como lixo. Eles querem a repressão apenas e um desprezo total, a ausência total de políticas sociais. Veja, presidente, aonde o Temer cortou agora para favorecer e subsidiar os importadores de petróleo e as multinacionais. Cortou na política social. O que é que o Temer fez?
Eu estou aqui com um modelinho. Edita 3 medidas provisórias para garantir acordo com os caminhoneiros e reduzir em 0,46 o litro do diesel. Manda para o Congresso. A Câmara coloca lá o fim do PIS, do CONFINS e da CID, o que é uma verdadeira estupidez. A CID é o dinheiro repartido com os estados, 40%, para a manutenção e construção de estradas. Então, eles estariam dando a um caminhoneiro um diesel um pouco mais barato, com o subsídio do CID, mas tirava as estradas, ele ia andar nos buracos, sem nenhuma possibilidade de reconstrução e manutenção. Depois, ele abre um crédito extraordinário no orçamento de 9,58 bilhões para compensar a Petrobras e garantir 0,30 de redução do preço do diesel. Então, o que ele está fazendo? Ele está cobrindo o absurdo que a Petrobras está fazendo. A Petrobras reduz o refino de petróleo no Brasil para viabilizar a importação. E o nosso Temer, com a redução do preço, ele confirma a política suicida da Petrobras e põe dinheiro público para isso, para compensar quem? Fundamentalmente os acionistas privados da Petrobras, os americanos. Lembra o Fernando Henrique vendendo 30% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York? E tira dinheiro dos setores estratégicos, desenvolvimento regional, saúde e assistência social, obras contra a seca, gestão de desastres, etc. Ou seja, está tratando os excluídos e os mais pobres como lixo. Está desprezando a população que não tem acesso ao mercado de trabalho e ao mercado de consumo. E este é o governo que nós precisamos ver terminar. Por isso, me somo aqui à tese levantada pelo senador Paim. Se o Congresso tiver vergonha na cara, decreta, estabelece a antecipação das eleições, para a gente pôr um fim a esse período dramático pelo qual o país está passando, sofrendo na mão desta gente. Alguns são corrompidos ideologicamente, como aqueles discípulos do Jim Jones lá no Equador, lembra? Que beberam suco de uva envenenado e morreram todos. A política econômica do Meirelles, do Temer, do governo, é uma espécie de suco de uva envenenado que está sendo fornecido ao Brasil. Mas eles, fanaticamente, seguem o Jim Jones da economia, o Meirelles, o liberalismo e tudo mais. Agora, outros não. Outros nós sabemos bem o que os mobiliza. É corrupção material pura e simples. É o financiamento que podia ser eleitoral, mas acaba se transformando e apropriado pessoalmente ao patrimônio de cada um. Os corruptos estão conduzindo a política brasileira ao lado dos ideológica e filosoficamente corrompidos por uma religião neoliberal absolutamente sem sentido. Presidente, agradeço o tempo que me ofereceu Vossa Excelência. Vossa Excelência pretende ocupar a tribuna? Isso aí eu assumiria a presidência, porque, afinal, nessa sexta-feira aqui no plenário, estou eu, o nosso presidente e o senador Paim, tentando utilizar esse espaço do Senado para esclarecer um pouco mais o que realmente acontece com o petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo. Se o petróleo brasileiro fosse refinado, o petróleo do pré-sal, que tem um custo de extração de $7, num cálculo do Paulo César Lima, um consultor aqui da Câmara, se fosse refinado o petróleo do pré-sal, sobre o qual o Paulo César coloca impostos e outros custos e parte de um valor de $40, se ele fosse refinado com lucro para a Petrobras de 50% e com lucro para a revenda de 50%, o preço do diesel hoje seria R$ 2,80. Vocês vejam o que o Temer está garantindo. E esse mantra, nós estamos defendendo o livre mercado, vão ao diabo que o carregue com essa bobagem toda.